Hello pessoal, sejam bem-vindos à série de contos de Machado de Assis. Ao total, nós passaremos por 40 contos reunidos neste livrinho de bolso aqui. E em cada vídeo semanal eu trarei 2 contos para economizar tempo, né? Imagine fazer 40 semanas aí só de Machado de Assis. Não, a gente vai ter que reduzir um pouco. Apenas 2 contos terão um vídeo individual, que é o último, e um outro que você deve conhecer, porque você deve ter estudado na escola. Enfim, no vídeo de hoje nós falaremos do conto A Carteira e do conto Uns Braços. Então vamos começar. E como este é o primeiro vídeo, eu farei uma introdução a esta edição, portanto eu vou ler a nota sobre esta antologia de bolso. Esta antologia de Machado de Assis, exclusiva da Best Bolso, reúne os melhores contos do autor, em diferentes fases de sua trajetória literária. O leitor encontrará as obras-primas consagradas e sempre adotadas nos programas escolares, bem como diversas narrativas menos conhecidas, em que a ironia machadiana mergulha nas sutilezas da natureza humana. De rapazes com mais de uma namorada a senhoras que se recusam a envelhecer, das mentiras quase inocentes às pequenas trapaças do cotidiano, Machado aborda namoros, casamentos, casos, dívidas, jogos de interesse, nostalgias da juventude, situações que mudam com a sociedade, mas que, em essência, permanecem sempre as mesmas. O comportamento humano é o que importa, ontem e hoje. A seleção foi feita valorizando contos com apelo tanto para jovens como para leitores experientes, uma biblioteca machadiana de bolso. Isso aqui foi feito por Mário Feijó, escritor e professor, essa introdução. Enfim, bem interessante, né? Então se você é jovem e tem uma resistência a Machado de Assis que você viu na escola que, que chato estudar Machado de Assis. A gente vai quebrar isso agora, meu amigo. E meu maior objetivo aqui é conseguir apresentar a vocês Machado de Assis como contista, que geralmente na escola a gente vê essas obras mais famosas e essas obras maiores, e a gente conhece muito pouco de Machado de Assis como contista. Então, ó, 40 contos de Machado de Assis para a gente não ter mais desculpa de que a gente não conhece literatura brasileira, enfim, vamos nessa. A carteira foi publicada no periódico A Estação no dia 15 de 3 de 1884. E ela começa já com um achado. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. O que eu acho mais interessante aqui logo de cara é que essa história começa com 3 pontos. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas começa com 3 pontos. Então é como se o narrador já estivesse narrando e a gente pega o bonde andando. Ou então, como se o narrador quisesse deixar claro que o que importa é essa ação, o que vem antes não importa tanto assim. Então é como se a gente pegasse a narrativa pela metade, a gente não sabe onde começa, a gente não sabe o que o Honório estava fazendo antes de encontrar essa carteira. Enfim, eu achei isso muito interessante. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Enfim, o Honório logo se abaixa e apanha a carteira e não é visto por ninguém, com exceção de um homem que estava em frente a uma loja que disse: "Olhe, se não dá por ela, perdia de uma vez." Nesse trecho a gente já consegue ver que a história aparenta ser cômica. E o narrador dessa história é bem característico de Machado de Assis, aquele tipo de narrador meio intrometido, direto. Ele nos obriga a calçar os sapatos de Honório, fazendo-nos avaliar a oportunidade dele ter encontrado aquela carteira, justo no momento que ele mais necessitava, afinal ele estava atolado em dívidas. Mimos para a mulher, gastos com a família, leques, chapéus, um monte de coisa. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo, um advogado que vivia na casa de Honório. Aí ele dizia: "Agora sim, agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. E ele nunca contava nada a Dona Amélia, sua esposa. Na verdade ele não contava nada a ninguém. Fingia que estava tudo bem. E talvez tudo poderia ficar bem com o achado dessa carteira. Mas ele tinha medo de abri-la. E se houvesse dinheiro? E se não houvesse dinheiro? E quanto à sua consciência, o correto seria levá-la à polícia. Mas, se fosse ele que tivesse perdido a carteira, a outra pessoa que tivesse achado não faria isso. E aí, o que fazer? O que você faria? Vamos abrir logo essa carteira e ver o que tem dentro? Vamos lá. Tô com a carteira aqui e
Nós temos muito dinheiro, certo? 700 mil réis ou mais é o suficiente para a gente pagar a dívida, né? Então, demos sorte. Vasculhando os bolsos da carteira, o Honório achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, ele encontrou um cartão de visita do Gustavo. O azar. Não podia roubar o dinheiro do próprio amigo. Paciência. Vamos devolver essa carteira e depois a gente dá um jeito de pagar essas malditas dívidas. Como Gustavo vivia na casa de Honório, não foi muito difícil encontrá-lo. Ao chegar lá, Honório encontrou junto a dona Amélia, preocupados, os dois pareciam muito preocupados. Ao devolver-lhe a carteira, Gustavo olhou meio desconfiado, e aquele olhar foi como um golpe de estilete para Honório. Todo aquele sacrifício, todo aquele drama, tudo aquilo para receber um olhar desses? Enfim, as explicações foram dadas e Honório finalmente sai de cena. Ele vai se arrumar para jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o à dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor. Machado de Assis, cara. Essa história eu rio até hoje. É a terceira vez que eu leio esse conto e eu morro de rir, cara. Ó, o nosso segundo conto se chama Uns Braços e talvez caia no gosto da meninada e dos homens que já foram meninos um dia que com certeza vão se identificar com a história do jovem Inácio. Publicado no periódico Gazeta de Notícias em 5 de novembro de 1885 e reunido por Machado de Assis no livro Várias Histórias de 1896, este é um conto que representa bem a adolescência masculina. Assim como em A Carteira, essa história já começa com uma ação, e só depois que o narrador vai apresentando detalhes sobre a vida das personagens, só que de forma breve e objetiva. Ora o narrador informa um detalhe importante, ora ele narra as ações e as sensações do jovem Inácio. A história começa com ele levando uma bronca do solicitador Borges, para quem ele trabalhava e com quem ele morava algumas semanas. E Borges o acusa de preguiçoso e chama ele de tudo que é nome. Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não, estúpido, maluco. O pai de Inácio trabalhava como barbeiro na Cidade Nova e colocou o menino para trabalhar como agente ou escrevente, ou seja lá o que fosse, do solicitador Borges, na esperança de que um dia ele se tornasse um procurador e ganhasse bastante dinheiro. Mas o que nos interessa aqui, ou melhor, o que interessa o jovem Inácio, são os belos braços de Dona Severina, que é a mulher de Borges. O garoto, com seus 15 anos bem feitos, não conseguia ignorar tão belos braços, e Dona Severina trazia-os nus para todos os lados. Em seus 27 anos floridos e sólidos, uma mulher que não era bonita nem feia. E o Borges não dava muita intimidade. O garoto só podia contemplar o par de braços 3 vezes por dia. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs, mas ele aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Logo a Dona Severina começa a desconfiar e ao cair da noite ela entra no conflito interno. Será que ela devia contar ao marido para que ele expulsasse o moleque? Mas aquilo podia ser só coisa da cabeça dela, só suposição, ilusão. Não. Ilusão não era. A partir de então ela começou a observá-lo e percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Ela achou melhor não contar ao Borges e começou a tratar o menino de forma seca. Daí Inácio caiu em desânimo e saía repetindo pelas ruas os seus "vou-me embora", mas de repente a Dona Severina começa a tratá-lo de forma mais amável. Cheia de cuidados de amiga e de mãe, parecia que as coisas estavam mudando de tom.
Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. Eita, Dona Severina. E a agitação de Inácio só crescia ao ponto de acordar de noite pensando em Dona Severina. Até que num domingo, e ele nunca esqueceu esse domingo em que ele observava pela janela do quarto as gaivotas darem giros no ar e pairar sobre a água, nesse domingo ele lia alguns folhetos e a heroína da história lembrava-lhe muito a Dona Severina, e até que ele cai no sono. Ele cai no sono. E esse sonho vai coincidir com a realidade habitada por uma Dona Severina que agora parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Ela espreitava o quarto e sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Uma criança, mas ao mesmo tempo que ela achava uma criança, também achava-o muito bonito. E o narrador, que conhece até mesmo o sonho das personagens, afirma que se nós tivéssemos a habilidade de ver o que as outras pessoas sonhavam, a Dona Severina veria a si mesma na imaginação do jovem Inácio. E aqui o sonho coincide com a realidade. Isso mesmo, um beijo na boca. Aí Dona Severina sai assustada e envergonhada de suas próprias ações, de ter caído em tentação. Imagine se ele estivesse fingindo que dormia. Mas não, ele só foi acordar lá pro horário do jantar. A partir daí, a Dona Severina tornou-se seca novamente, passou a cobrir os braços e o Borges comunicou ao pai do menino que não poderia mais ficar com ele. Inácio ficou, é claro, bastante confuso com aquela mudança repentina, mas ele levava consigo aquela sensação daquele dia, aquele sonho. O sabor desse sonho e nenhum outro amor foi capaz de provocar a mesma sensação que aquele dia de domingo. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana, e foi um sonho, um simples sonho. Eita, Dona Severina. Muito bem, esses foram os nossos 2 primeiros contos da série de 40 contos de Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam, tá? E é isso. Keep on rocking in the free world. Beijão, deixa um like aí embaixo e peace out.